Fala galera, meu nome é Ivaldir e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje nós iremos falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E também iremos discutir sobre por que ele foi tão criticado. E se vale a pena ou não assistir. Acompanha a gente! Mas antes da gente começar a falar, se inscreve no canal, deixa seu like e dá uma passadinha nos comentários porque tem uns produtinhos dos afiliados da Amazon lá. Vamos começar? Amei o filme, pois a história faz mais sentido do que os outros filmes da fase 4 da Marvel. E também tem uma ligação direta com Vingadores Ultimato. Falando do roteiro, a história foca depois do blip e da queda da família Formiga no Reino Quântico. O maior erro do diretor e dos roteiristas foi apagar totalmente a Vespa e focar na Cassie, a filha do Homem-Formiga. O Scott Lang, em comparação aos outros filmes, os primeiros filmes, que ele amava ser herói, ele ficou meio, não queria mais ser herói. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Ele estava mais focado em ser famoso do que ser um super-herói. Então, no roteiro, uma das coisas que eu achei forçada foi a Cassie virar um gênio, conseguindo estudar sozinha das anotações do Reino Quântico e conseguindo construir algumas coisas. No filme também é mencionado que o Hank estava ajudando ela, mas ela mesma fala no próprio filme que ela já estava estudando sozinha, por isso que ela já sabia como funcionavam as coisas. Ainda falando sobre os atores, eu achei que a Vespa ficou bem apagada. Além disso, mudaram o visual dela. Ela cortou o cabelo, ficou bem curto, como se fosse um menino. Também, a aparição do Hank foi totalmente apagada, na maioria das cenas. Da Janet também foi. Mas no comecinho ali começa a falar um pouco mais sobre ela. Mas do mesmo jeito, do começo pro final ficou meio confuso até. Os efeitos especiais também foi uma coisa que eu gostei. Por ser um filme totalmente feito em fundo verde, ele tinha que ser melhor que os outros filmes e séries da fase 4. Mesmo sendo um filme que ficou muito melhor, ainda tem algumas cenas esquisitas, como por exemplo as cenas que aparecem o M.O.D.O.K. Por falar em vilão, tivemos a aparição do Kang o Conquistador. A primeira versão já tinha aparecido em Loki, e era bem exagerada. Nessa versão, ele ficou muito sério e macabro. Mas mesmo assim não chega nem aos pés do Thanos, o que é muito ruim, pois ele será o vilão dos próximos filmes. Mas ele não chega nem aos pés do nosso odiado Thanos. Outro vilão que também apareceu foi M.O.D.O.K., o Jaqueta Amarela do primeiro filme. Em aparência física, ele ficou bem distorcido, e eu achei ele muito estranho, por causa do cabeção dele. Também me lembrou um Funko Pop. Agora falando da trilha sonora, não ficou muito legal. Até a música tema do Homem-Formiga ficou meio apagadinha. Os efeitos sonoros e som também seguiram pelo mesmo caminho. Mas tudo isso é motivo para falar que o filme é ruim? Depende. O Homem-Formiga já não era um dos mais adorados na história da Marvel. E também sua importância no MCU foi mudada, pois quem criou o Ultron foi Hank Pym. E nos filmes foi o Homem de Ferro e o Hulk. Também houve a mudança da comédia e da ação. Agora é uma coisa séria, mas que tem ação também. Mas isso acabou afastando as pessoas que curtiam os filmes engraçados e com muita ação. Como também já falei, o enredo deu umas tropeçadas, mas ele não é ruim. A Marvel estava tão preocupada em fazer um filme bom que ela esqueceu como era aquela magia de fazer filmes que ela tinha antigamente. Isso não é motivo para falar que o filme é ruim, porque ele não é. Tem coisas e cenas muito legais. E é bacana de assistir. Mas falta aquele tempero, aquela ação, aquele drama. Talvez o maior problema que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tenha é a obrigação de apresentar o maior vilão dessa fase, né? E ao mesmo tempo ter um filme bom. Botaram a expectativa lá em cima e algumas pessoas do público se decepcionaram. Tem pessoas na internet dizendo que filmes de herói já cansou. Não é isso, é que falta carinho e tempero para os filmes. Homem-Formiga e Shazam saíram na mesma época.
e receberam as mesmas críticas. Mas foi porque faltou mesmo aquele bam. Mas vale a pena assistir? Vale sim. A minha nota pro filme é 7,5. Porque o filme realmente é bom, mas tem umas coisinhas meio estranhas e meh. Mas mesmo assim vale a pena assistir. Mas o que você acha? Vale a pena ou não assistir Homem-Formiga e a Vespa Quantumania? Deixa aqui nos comentários. Peço novamente que vocês se inscrevam e deixem seu like. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!